Senhor, amados irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos aqui em mais um domingo para juntos participarmos da nossa EBD. Gostaria desde já de dar também as boas-vindas para você que pode não pertencer de repente à nossa igreja, mas está nos acompanhando aí da sua casa, às vezes de outro estado ou quem sabe de outro país. E para que esse vídeo, a Escola Bíblica Dominical, a Palavra de Deus possa crescer e alcançar cada vez mais lugares longínquos, nós gostaríamos de pedir a sua colaboração para que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube, que você venha também, assim você vai receber as notificações sempre que tiver conteúdo novo, que você possa também comentar nesse vídeo, é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e de deixar os seus comentários aqui. Caso você não tenha nenhum lar espiritual ainda, coloque seu nome também aqui nos comentários do chat, que alguém vai entrar em contato com você e será um prazer te dar essa assistência. Amém? E eu gostaria de orar para que nós começássemos mais uma EBD neste domingo maravilhoso. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigada por esta rica, maravilhosa, magnífica oportunidade de nos reunirmos em torno da sua maravilhosa e poderosa palavra. Senhor, eu não sou nada, mas a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, Senhor. Espírito Santo, que tu possas agora alcançar cada coração que me ouve e ainda que me ouvirão no decorrer do andar desse vídeo, Pai. Que o Senhor venha fazer essa palavra alcançar corações, conduzir pessoas ao arrependimento, pessoas a refletirem sobre suas vidas, que o Senhor faça a obra para a qual o Senhor preparou esta aula. Usa-me como um instrumento eficaz nas tuas mãos, que diminua eu, para que tu cresças. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos tendo a oportunidade, esse trimestre, de estudar em torno, da vida de Jó. Quanta riqueza nós temos aprendido com a vida de Jó. Vários professores, com aulas maravilhosas que me precederam aqui e que trouxe várias abordagens da vida de Jó com lições práticas. E hoje não será diferente. A história de Jó, ela gira em torno de alguns personagens. Além do que a gente mais conhece, que é Deus e Satanás dialogando sobre a prova que iria sobrevir sobre a vida do patriarca Jó, e além do próprio Jó, esse enredo ainda alcança outros personagens. E nós já estudamos sobre os 3 amigos que inicialmente aparecem na tentativa de consolar Jó, mas a gente viu que não foi tão consolo assim, não é verdade? A gente viu sobre Elifaz, a gente viu sobre Bildade e a gente viu também sobre Zofar. E depois desses 3 falarem, nós vimos que Jó também falou. Jó também tentou responder esses seus amigos e mostrar um ponto de vista de não quem estava marginalizado do sofrimento, mas quem estava dentro do olho do furacão. A visão de Jó de dentro era uma visão totalmente diferente daqueles que vinham de fora apenas para dar suas opiniões teológicas, vamos dizer assim. E nós temos então a resposta de Jó. E em seguida, antes que o próprio Deus fale, aparece essa 4ª figura, que é Eliú. O tema da lição de hoje é justamente a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Esse é o assunto da nossa lição sobre a qual nós analisaremos esta manhã. Eliú, que provavelmente era descendente de Abraão, ele vai aparecer aqui como um dos mais novos dos amigos de Jó. Tanto é que ele espera para falar, porque os de menos idade naquela época não falavam antes dos anciãos. Então, depois que os amigos de Jó se chegam, falam, Jó responde, cessam de falar, ele mesmo vai mostrar que ele estava angustiado, ele estava ansioso. Ele vai dizer que ele é a ponto de explodir como um vinho no odre, de vontade de falar, porque ele cria que a forma que os amigos de Jó estavam conduzindo os conselhos a Jó não era uma forma satisfatória. E ele acreditava que ele tinha essa resposta. Ele acreditava que ele seria um porta-voz do próprio Deus para mostrar a Jó em que Jó estava equivocado. E aí a lição de hoje, o nosso texto áureo então diz assim, está em Jó 36 e 15.
Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. A verdade prática diz assim: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Eu espero que os irmãos tenham lido aí, né, a nossa leitura bíblica em classe, e eu vou partir já da nossa introdução, mas eu espero que vocês leiam com calma aí, bem detido, a nossa leitura bíblica em classe, tá bom? Então, amados, é uma verdade que nenhum de nós, por mais santo que seja, desde a ovelha mais fraca até o pastor mais fortalecido, ninguém está preparado para o sofrimento. O sofrimento, Deus, de forma gradativa, vai nos preparando para alguns tipos de sofrimento que vem muitas vezes em grau muito elevado para uns, para outro aparentemente mais fraco, mas às vezes de acordo com a estrutura de cada pessoa. Mas a verdade é que nenhum de nós estamos preparados para lidar com o sofrimento. Aqui nós temos esse amigo de Jó, que ele chega querendo dar a sua opinião, e cada um desses amigos de Jó, eles são a encarnação, vamos dizer assim, de correntes teológicas. Eles são a personificação de correntes teológicas, de pontos de vista sobre Deus, sobre a sua justiça, sobre o sofrimento. Então, eles expressam aqui essas várias opiniões. E talvez você fale, gente, por que tanta gente tentando aconselhar Jó e falando com opiniões, né, algumas comuns a todos eles, outras totalmente diferentes? Por quê? É importante que a gente lembre que Jó era uma pessoa de muita expressão na sua época. Imagine que hoje, um exemplo, né? Claro que ele não é convertido assim, até onde a gente saiba, mas imagine que o Bill Gates fosse, no ponto de vista espiritual, um Billy Graham. Ou seja, o Billy Graham fosse tão famoso, tão rico como o Bill Gates. Se Billy Graham fosse uma pessoa que detivesse tamanha riqueza como Bill Gates, e o ministério, ele já era um homem extremamente respeitado em todo o mundo, um evangelista extremamente respeitado, Billy Graham. Imagina agora que, tendo a riqueza que tivesse, conhecidamente um homem que as mídias, né, veiculassem que fosse um homem temente a Deus, um homem de uma índole imaculada e que tivesse um caráter ilibado. Imagine que de uma hora para outra, a televisão e todos os meios de comunicação começassem a veicular que houve uma tragédia na família de Billy Graham, o bilionário, o evangelista, e começassem a dizer que ele de um dia para o outro ficou pobre, que ele de um dia para o outro perdeu toda a família, os filhos, não é? De uma só vez, e que ele ficou doente de uma doença terrível que consumia todo o seu corpo e que o mundo, pasmo, não conseguisse, não é, entender o que estava sucedendo a um homem que era tão bom, um homem que usou do seu dinheiro para ajudar os pobres, um homem que era juiz e se assentava para julgar as causas no seu meio, um homem que jovens e idosos paravam para lhe ouvir, homens que assistiam, um homem que assistia aos órfãos, às viúvas, os empregados eram tratados justamente. Ora, esse homem agora, que era um excelente pai, um excelente marido, de uma hora para outra, provar as maiores tragédias em todas as áreas da sua vida? Imagina que loucura não seria. É possível que em todos os púlpitos das igrejas, em todas as rodas, principalmente do público evangélico, nós também estivéssemos, não é? Tentando entender, gente, como pôde suceder algo a tal pessoa? Como pôde, de uma hora para outra, essa pessoa suceder isso? Será que essa pessoa estava em pecado? Será que ela fez algo tão terrível que ninguém sabia, que de uma hora para outra Deus resolveu puni-la? Imagina agora, não foi diferente. Jó tinha uma repercussão extrema. Era uma das pessoas mais ricas da sua época, se não a mais rica daquele contexto ali da sua fase contemporânea ali. E agora Jó estava em total desgraça. E ao ver isso, alguns amigos vêm, representando ali a voz de toda a sociedade, de todas as vozes e correntes teológicas que se expressaram nessas 4 vozes. E um ponto comum que praticamente todos os amigos de Jó incidiu, e que Eliú não será diferente, ele também vai incidir, é a ideia de que
sofrimento de Jó adivinha de uma vida ou de algo que ele tivesse feito, praticado um pecado, e que esse pecado não foi por ele confessado nem reconhecido, e que Deus, de alguma maneira, estivesse punindo Jó pelo seu pecado. E lidar com o sofrimento, muitas vezes, nós mesmos, nós estamos falando de Jó ou de alguma personalidade da sociedade que fosse de extrema influência para a mídia mundial, mas é verdade que se alguém ao nosso lado, muitas pessoas, quando a nossa igreja passou por perseguição, falava, gente, mas se nós fizemos tudo certo, por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo tamanha humilhação, tamanho opróbrio? Nossos pastores, o quanto sofreram, nossos obreiros fiéis, e nós como igreja, como foi um tempo difícil, não é? Estamos lutando ainda para vencer este tempo de tantas calúnias. E agora eu pergunto para você, será que Deus está a parte disso? Será que Deus está simplesmente nos punindo por isso? Eu creio que aqui como Jó sofreu. Não é isso que os amigos de Jó não entenderam. Jó não estava sofrendo para pagar os seus pecados. Não que Jó não fosse pecador. Ele tinha ciência de que ele era pecador. Mas Jó não pecou voluntariamente. Tanto é que Jó vai pedir a Deus que o pesasse na balança. Que Deus mostrasse se em algum momento ele agiu com injustiça, se ele agiu com imoralidade sexual, se ele agiu de alguma forma, em alguma forma de pecado, que ele mesmo não tivesse ciência. Ele queria que Deus viesse até ele e mostrasse aonde que ele tinha errado, porque ele mesmo analisando sua balança e não conseguia ver um tipo de pecado que deflagrasse uma afronta cabal à lei. Ele não via isso. Por isso, para Jó, foi tão sofrido compreender o que ele estava passando. Jó, além da dor que ele estava experimentando, da perda dos filhos, patrimonial, o abandono da esposa, ele ainda sofria com as enfermidades, que já foi dito aqui, o quanto eram difíceis de suportar, a situação física fragilizada e, portanto, a própria situação emocional de Jó estava fragilizada. E Jó, na maioria da sua fala, ele vai passar querendo compreender. Deus, se eu fiz tudo certo, por que deu errado? Por que eu estou passando isso, tamanha humilhação? Nem aquelas pessoas mais vadias, as pessoas mais degradadas de toda a sociedade querem falar comigo. Elas viram o rosto para mim. Isso que eu estou passando agora, Senhor, depois de uma vida de fidelidade ao Senhor, será que Deus estava sendo justo ao permitir o patriarca Jó, cujo testemunho do próprio Deus a respeito dele foi de que ele era justo, homem íntegro, que se desviava do mal, reto? Será que era justo isso? E aí nós aprendemos através de Eliú, e Eliú vai chegar então, e Eliú começa todo eufórico, mostrando para Jó que ele tinha essa resposta, e ele é prolixo, tanto é que Eliú vai falar praticamente 6 capítulos, ele vai falar mais que Deus, Eliú. Então, praticamente daria um capítulo da Bíblia aí, muitos têm menos capítulo do que esse. Então, 6 capítulos ele vai usar para reforçar seus argumentos. E uma das coisas que a gente usa na teoria da argumentação é um tipo de argumento que a gente chama de um argumento de autoridade, que é quando alguém usa o nome de alguém que tem referência no assunto para corroborar, confirmar o que eu estou dizendo. E aqui Eliú recorre a esse argumento, porque ele vai mostrar que ele estava vindo agora como um porta-voz do próprio Deus, em defesa de Deus, que ele tinha para Jó a fala de que Deus lhe traria através da vida do próprio Eliú. Então é interessante aqui que ele se considera mais sábio do que os que lhe precederam. E ele vai dizer para Jó, olha, eu vou ser imparcial. Eu não vou tomar partido nem dos meus amigos que falaram, que não foram felizes, também não vou tomar partido contra você, não vou defender nem você, também não vou defendê-los. Eu quero ser imparcial, eu quero falar em nome de Deus, eu quero falar da verdadeira sabedoria. E ele começa dizendo para Jó, Jó, e é isso que o tópico 1 está dizendo lá, olha, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. E ele vai dizer, olha, nesse primeiro discurso, Eliú destaca que Jó
A queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicar nada acerca de suas ações nem de seu silêncio. É como se Eliú chegasse para Jó e dissesse: Jó, se coloca no seu lugar. Quem é você para entender Deus? Quem é você para cobrar de Deus falar? Quem é você para cobrar de Deus se explicar? Deus, ele é soberano. Deus, ele conduz todas as coisas da maneira que ele quer. Deus não faz acepção de pessoas e assim ele pode atribular o pobre, pode atribular o rei, o justo, o injusto. Para Deus, essas coisas, ele não deve autoridade a ninguém. Não há ninguém acima dele que possa submetê-lo a dar satisfação. Então ele vai dizer para Jó: Jó, se Deus é soberano, do que você está se queixando? De que Deus não te responde? A soberania de Deus faz com que Deus não precise se explicar. Ele conduz como quer. E aí ele vai tratar esse primeiro ponto de Jó. E ele já no ponto 2 aí, ó, do tópico 1, ele vai dizer que o orgulho do homem o priva de ouvir a Deus. Isso é uma verdade. Nós, muitas vezes, o nosso próprio orgulho nos priva, muitas vezes, de ouvir a voz de Deus. Quantas vezes Deus quer nos falar e nós não conseguimos discernir o que Deus está falando? E aqui ele vai dizer para Jó: olha, Jó, você está o tempo todo se justificando. O tempo todo você quer entender por que você, sendo tão justo, está sofrendo tanto. Mas essa não é uma pergunta sábia. Você não deveria estar se perguntando assim, porque você já era para entender o tamanho da majestade de Deus, que Deus não está obrigado a te responder, que Deus, até no silêncio, vamos dizer assim, Deus está falando. E amados, como é difícil quando Deus nos coloca, eu não sei se você já passou, mas eu já passei. Quando Deus te coloca em uma situação que você não consegue explicar o que você está passando. Situação que você olha para você e fala, não é? Deus, como que o Senhor me abandonou nesse barco? E você não consegue, parece, olhar para todos os lados e ver uma direção clara de Deus. Jó orava todo o tempo que Deus mandasse um mediador. Alguém que pudesse interceder por ele junto ao Pai. Para que o pai, né, vamos dizer assim, pudesse ouvi-lo e trazer uma resposta para ele. Então, aqui, a situação de Jó era uma situação muito difícil, ele não compreendia porque ele estava passando por aquilo ali. Mas também ficar sem a resposta de Deus quando nós estamos nesses momentos é muito difícil, amados. Como é angustiante. Você não sabe se vai, você não sabe se fica, e a falta de orientação clara de Deus te faz ficar inicialmente parado. E ficar parado num tempo que parece que a gente tem que agir imediatamente, que você olha para os lados e fala, não, eu tenho que agir é agora, mas você não vê a direção de Deus e tem que esperar o tempo, tem que esperar a etapa de Deus. Deus só vai falar quando Ele quiser falar. E não é fácil passar por isso, o crente não é fácil compreender quando nós somos perseguidos sem causa, quando nós somos atingidos pelo sofrimento, não por nossos pecados, mas para a prova da nossa fé. O apóstolo Pedro vai dizer que para Deus é preciosa a prova da nossa fé. E ele vai dizer que é mais preciosa do que o ouro que é testado, provado no fogo, né, que perece. Nós não. Para nós é mais precioso do que provar o ouro, é provar a nossa fé. Deus tem por precioso provar cada um dos seus filhos. E assim como um ouro, que é um metal que é puro, não é? Mas que tem uma série de escórias, mesmo nós temos Cristo na vida, que nos purificou, ainda a escória do pecado jaz em nós. E muitas vezes nós precisamos, né, cair nas mãos do oleiro para que ele nos molde. Dói, causa sofrimento mesmo. E não é que o sofrimento em si seja uma revelação de Deus, mas o sofrimento, sem dúvida, ele é um caminho, ele é um canal, ele é um corredor que nos conduz à revelação de Deus. Isso é incontestável. As teologias daquela época,
movimentada por essas figuras, e não foi diferente com Eliú, partiam do pressuposto que Jó estava em pecado. E era uma razão simples, porque eles atribuíam a Deus simplesmente o fato do caráter da justiça de Deus. Então eles diziam assim, olha, há uma justiça retributiva. Ora, se você errou, pecou, transgrediu, e se você ofendeu a Deus, Deus vai te pagar e vai permitir você sofrer, perecer. Então, se você não se arrepender e reconhecer isso, e é verdade, em muitos momentos é assim que acontece, mas com Jó não era isso que estava acontecendo. E aqui a gente vê que Eliú se coloca como porta-voz de Deus para confirmar e dar notoriedade, dar segurança ao que ele está falando, e ele vai falar, e como é difícil para nós que ministramos a palavra de Deus e somos porta-vozes de Deus no momento que estamos anunciando a sua palavra, como é sério conforme a gente vai interpretar a palavra de Deus. Olha o perigo de nós exaltarmos uma parte do que Deus é e esquecermos de outra parte tão substancial quanto aquilo que nós estamos anunciando. É verdade que Deus é justiça, é verdade que o caráter de Deus ele é justo por natureza, Deus é justo, as balanças de Deus são justas, mas é uma verdade também que Deus não é que ele tem amor. Deus, como diz o apóstolo João, ele é amor. E é um amor que foi provado. Esse amor de Deus foi provado por nós quando Deus deu o seu Filho unigênito lá na cruz do Calvário. Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Então, Eliú não compreendia, obviamente, esse lado da misericórdia de Deus. É verdade que Deus não precisa falar conosco? Não. É verdade, na verdade, né? É verdade que Deus não tem que dar satisfação a nós? É verdade, Deus não precisa dar. Mas ainda assim Deus fala, faria eu alguma coisa sem falar aos meus santos profetas? A respeito de Abraão, Deus vai dizer, né? Eu faria alguma coisa sem revelar o meu amigo Abraão? Visto que eu sei que ele há de ordenar sua casa depois dele? Deus não precisa, amados, não é que Deus seja obrigado, ele escolheu comunicar conosco, e a prova disso é que no momento oportuno, ele também falou com Jó. Depois que cada personagem vomitou sua teologia, cheia de ortodoxia, não é verdade? Toda rebuscada ali, Deus vai dizer, e quando Deus fala, ele fala o que é. E quando Deus falou para Jó, ele não só mostrou para Jó a sua própria grandeza, mas ele resgatou Jó. Ele consolou Jó. Ele mostrou para Jó que aquele sofrimento não era sem propósito. E se tem uma coisa na teologia de Eliú que realmente é verdade, é que o justo, o sofrimento na nossa vida tem um fim pedagógico. Deus não quer apenas punir. Muito embora, amados, eu abro um parênteses para dizer que a maioria dos nossos sofrimentos, das nossas tribulações hoje, são causadas pelos nossos próprios pecados. São poucos de nós que poderíamos dizer, como Jó, que Deus pudesse nos pesar em balanças fiéis, que Deus pudesse averiguar a nossa vida e não achar falhas consideráveis no sentido de nos punir. É bem possível que a maioria de nós esteja nessa situação. Jó vai dizer, de que se queixa o homem, não é? Queixa-se dos seus próprios pecados, das suas próprias transgressões. Então a maioria das nossas queixas são pelos nossos próprios pecados. Poucos de nós sabemos, como Jó, o que é sofrer pela prova da fé. O que estava em jogo, e é isso que Satanás vai dizer, deixa eu provar ele para eu te mostrar, Deus, que ele te serve pelo que o Senhor dá a ele, que ele te serve pela saúde que você deu, pela família maravilhosa que você deu, pelos filhos que vivem lindos em harmonia, pela riqueza que ele tem. Deixa eu tirar que você vai ver, Deus, se ele realmente vai se permanecer fiel. Ali era um teste, Jó não sabia, mas o mundo espiritual estava movido através da prova da vida de Jó. A prova da fé de Jó. Assim como Abraão também foi provado na sua fé. E eu e você também vamos ser provados. E a minha palavra para você nesta manhã é: Deus está com você nesse processo de dor.
Deus não te abandonou nessa angústia em que você não vê resposta. No tempo certo, Ele vem, nem que seja no redemoinho, mas Ele fala, Ele traz resposta e traz restauração para a nossa vida. À medida que o sofrimento, nós vamos passando, existe aquele hino da harpa, né, que agora eu esqueci o número, que diz que os maiores hinos, né, e poesia, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Também outra parte diz que nas alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Então Jó aqui não estava sofrendo porque Deus estava penalizando. Deus não queria destruir Jó pelos seus pecados. Deus já havia dado o testemunho do quanto Jó tinha um caráter, né, que Deus aprovava. Mas agora a prova da fé de Jó estava acontecendo. Jó não tinha dimensão que o inimigo da sua alma havia arquitetado tudo, mas que Deus, esse Deus soberano, gracioso, estava no controle de cada detalhe. Nada fugiu ao controle de Deus. Deus deu permissão a Satanás, mas também deu os limites. Então, muitas vezes, Satanás nos pega para querer se andar conosco, com a nossa vida, mas glória a Deus que nós temos Cristo Jesus, que intercede por nós junto ao Pai. E é interessante que o próprio Eliú, né, a gente vai ver aí, olha, no tópico, no ponto 3 aí, olha, o mistério da redenção, olha, além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de Deus para comunicar com o homem. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer e também interceder a favor da saúde do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. E aí, aqui ele está dizendo que, poxa, Jó, às vezes você, aí na sua soberba do seu coração, da sua vaidade, do seu orgulho, Jó, você não está percebendo que às vezes Deus quer te falar por sonhos, você não está discernindo. Às vezes Deus quer te falar em visões, você não está discernindo, Jó. E ele vai dizer, olha, tomara que Deus envie mesmo esse anjo. Essa figura que é uma cristofania ou uma teofania, que essa figura, né, da materialização aí da pessoa de Cristo, aqui uma manifestação, porque seria o próprio Cristo que vai fazer esse papel de mediador. Quem é que hoje, a Bíblia fala que, né, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, homem. Esse Jesus Cristo é o mediador entre nós e Deus, e também é nosso sumo sacerdote. Ele já adentrou, o véu já foi rasgado, e de uma vez por todas ofereceu o sacrifício por nós. Então, esse sumo sacerdote ainda está à destra de Deus, ele intercede por nós, e porque foi homem, pode se compadecer de mim, de você. E porque é Deus, tem poder para interferir e mudar a sua realidade e a minha. Então, por mais que o sofrimento extremo possa bater na sua porta, por mais que você esteja talvez como Jó, num tempo de perguntas, num tempo de questionamento com Deus, talvez pessoas representando Elifaz, Bildade, Zofá, o próprio Eliú, estão insinuando que você pecou, insinuando que você desonrou a Deus, que você não está confessando alguma coisa. Mas se você tem a ciência de que você tem honrado a Deus e ainda assim o sofrimento tem vindo à sua porta, então, como disse, né, o apóstolo Pedro, não fique admirado, como se uma coisa estranha vos sobreviesse. Porque importa que por muitas tribulações o justo chegue ao céu, amados. Pastor Jara está pregando, não é, sobre o céu. Nas quartas-feiras está sendo tremendo. E nele falando sobre os heróis da fé. Homens e mulheres que não quiseram receber livramento de mortes sangrentas. Tiveram um fim terrível humanamente falando, mas eles queriam isso. Porque eles tinham em vista uma melhor ressurreição, tinham em vista a recompensa. Então deixa eu te falar, pode ser que agora para você esteja sendo afrontado pelas correntes de hoje, que diz que se você tem realmente fidelidade a Deus, então você tem que ser rico, então você tem que ter saúde. Muitas vezes você vai ser fiel no dízimo, nas ofertas, vai ter um coração voluntário. Mas isso não quer dizer que nunca você vai experimentar uma dificuldade financeira,
que você nunca vai experimentar uma perda financeira. Talvez você é uma pessoa que cuide de doentes. Talvez você é uma pessoa que ore e Deus restaure vidas através da sua oração. Mas isso não quer dizer que você nunca vai experimentar a enfermidade. Quando meu pai adoeceu, e eu que fiquei andando com ele para cima e para baixo no médico, e eu dizia, pai, você orou para tantas pessoas que foram curadas, você não pode orar e Deus te curar? E ele disse, filha, a vitória do crente não está na cura. A vitória do crente está em perseverar até o fim. E eu perseverei e irei perseverar até o fim. Se o meu tempo chegou, eu alcancei a minha vitória. Olha que modo perfeito de ver a vida, a perspectiva da vida. Olhar para a vida com a perspectiva da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus, do zelo de Deus, de que Deus está no controle da nossa vida, que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Deus permitiu Jó passar por aquilo para provar para mim e para você que ainda há homens e mulheres fiéis. Satanás tem lutado com muitas vidas que me ouvem, a fim de que a sua fé desfaleça, a fim de que você às vezes pense que Deus está sendo injusto ao te permitir passar por isso. Mas guarde o seu coração com a verdadeira fé, com a fé genuína, porque Satanás vai querer amargar seu coração com a ideia de que Deus é injusto, com a ideia de que você não merece. Isso é a soberba do nosso coração, é o orgulho que jaz em nosso coração. Então eu te convido essa manhã a entender que o sofrimento na nossa vida tem um fim pedagógico. O que é isso? Tem um fim de ensinar. Tem o fim de agregar conhecimento, experiência, faz-nos crescer emocionalmente, espiritualmente. Sofrimento é uma oportunidade de você dar mais um passo em direção a Deus. E é uma verdade que quando o céu está escuro, as estrelas brilham mais. Isso é uma realidade irrefutável. E no sofrimento nascem as orações mais profundas. É lá nos calabouços da vida, nos momentos de solidão extrema, que as preces mais verdadeiras, elas nascem nos lábios sinceros. Talvez nós, no momento de bonança, o nosso emocional, todo o conjunto da obra não consiga fazer uma oração com inteireza. Porque eu orar como se fosse uma coisa, mas quando eu estou no auge ou no olho do furacão, onde não há honra mais a ser defendida, onde não há moral a ser defendida, reputação a ser defendida, se Deus não fizer um milagre, eu vou perecer miseravelmente. Ou eu creio que Deus está agindo a meu favor, ou eu vou morrer ali, mostrando para o mundo que Deus não era comigo. Então eu preciso crer até o fim e dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que no último dia ele há de se levantar em meu favor. O seu Redentor vive, Cristo vive. Ele é o mediador que Jó almejava, que ele falou sobre ele. Então deixa eu dizer para você, ele faz uma teologia que mostrava que um caráter de Deus apenas do ponto de vista da sua justiça. E esse é um erro crasso. Anunciar o Evangelho de Deus sem atrelá-lo à essência de Deus, que é o amor, isso é um grave crime contra o Evangelho de Deus. A história do Evangelho é uma história de amor, é uma história de imerecimento humano e graça e misericórdia divina. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Evangelho ele é oferecido em bandeja, na bandeja da graça, a pessoas miseráveis como nós, que não merecíamos, mas Deus nos alcançou. Então que Deus nessa manhã possa ministrar, que a Bíblia diz que a misericórdia de Deus precede o juízo. E nós assim cremos, Tiago fala lá em capítulo 2, verso 13, parte B, que a misericórdia de Deus, ela vai na frente do juízo. Então nós precisamos crer nisso. Nós precisamos fazer disso uma realidade, né? A Bíblia fala que a ira de Deus não dura para sempre, mas que a sua misericórdia, gente, ela é como o norte para o sul, o oriente para o ocidente. Assim são as misericórdias de Deus para nós. Deus não nos tratou segundo as nossas iniquidades, não nos tratou segundo as nossas transgressões, mas Ele nos tratou, irmãos, como filhos. Nos fez co-herdeiros com Cristo das promessas e todas quantas promessas existem nesse livro, sobretudo a maior delas que é a vida eterna, nós temos por intermédio do mediador, Jesus Cristo o homem. Ele veio e morreu em meu e seu lugar. Para quê?
nós pudéssemos desfrutar dessas promessas. Então deixa eu te dizer, se o sofrimento está batendo na sua porta, primeira coisa, analise, será que não realmente, no seu caso, não possa ser resultado do pecado? Será que não há nada que Deus quer falar para você neste tempo? Será que você não precisa abandonar caminhos que você tem tomado? Então faça essa reflexão esta manhã. Mas se você não fez, tem sido fiel, fica firme. Respeita cada fase desse sofrimento, cada fase dessa tribulação, porque em breve Deus vai se manifestar com poder e vai desbaratar essas opiniões alheias, baseadas simplesmente na ortodoxia morta. Mas Deus vai manifestar e Ele mesmo cuidará de defender a sua piedade. Então cuide da sua vida, cuide da sua santidade. Quem defende sua honra é Deus. E lá na frente todos ficarão pasmos ao ver o fim glorioso que Jó terá. E no capítulo aí, no tópico 2, diz que o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Ele vai dizer que quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com os amigos na acusação contra Jó. Realmente, aqui ele vai dizer que não é possível que alguém que fosse tão justo padecesse aquilo. Nem eles conseguiam conceber a graça. Irmãos, conceber a misericórdia de Deus é coisa de doido, me perdoa a expressão. Mas é loucura. O Evangelho de Deus é loucura para aqueles que perecem. A mensagem de Deus, para quem não crê, é loucura. Se o Espírito Santo não ministrar no seu coração, nós não conseguimos crer nessa verdade tão sublime que é o Evangelho. Então, deixa eu dizer para você, aqui eles estavam acusando Jó, todos fazendo um coro, não é? Como diz a lição, afirmando que Jó estava em pecado. E dizendo que Deus era justo. E que se Deus era justo, então Jó que era injusto e que estava em pecado. Já que Deus não poderia ser injusto e permitir alguém sem pecado, vamos dizer assim, direto, né, voluntário, está passando pelo que ele passou. Eu ouvi uma frase certa vez, li, me perdoe, eu não achei aonde que eu ouvi essa frase, mas diz assim, Deus tem um único filho sem pecado, mas não tem nenhum sem sofrimento. Todos os filhos de Deus nessa terra que experimentaram a vida humana passaram pelo sofrimento. Nenhum será poupado de sofrimento nessa vida. Nem o próprio Jesus, o nosso primogênito, irmão primogênito, não é? Nem ele foi privado de sofrimento, pelo contrário. Sofreu muito e aprendeu a obediência, não é? Diz o texto, naquilo que padeceu. Então deixa eu te falar, Jesus é o nosso mestre. A Bíblia diz que o discípulo não é maior do que o mestre. Se ele padeceu, quanto mais nós padeceremos. Então, qualquer sofrimento que nos sobrevenha, creia que Deus está preparando um fim glorioso para você. Não queira você se arvorar na sua própria defesa, não. Deixa Deus descer. Deixa Deus descer e defender você e falar. Pode ser que, assim como os amigos de Jó, é você que vai ter que orar para Deus mudar cativeiro de pessoas que hoje estão acusando você pelo que você está passando, que pelos cantos estão falando mal de você, porque este é o tempo de falta de lealdade, onde as pessoas viram as costas facilmente, acham que Deus de repente te abandonou pelo sofrimento que você está passando, pela vergonha que você está passando, pessoas que não estão sendo fiéis, não estão sendo leais muitas vezes, com muitas pessoas que estão experimentando sofrimento, porque estão julgando sua causa. Mas deixa eu te dizer, sofrimento faz parte da nossa trajetória, mas ele não é para o nosso fim, ele é para o nosso aprendizado. Até mesmo aqueles que nós mesmos damos causa pelos nossos próprios pecados, ainda assim por misericórdia, exclusivamente por misericórdia, Deus usa isso para nos aprimorar na fé. E Deus quer nos aprovar, Ele quer que a nossa fé seja achada em glória, em honra diante de Jesus Cristo. Então deixa eu te dizer, não desanime se estão te caluniando, se estão te acusando pela situação difícil que você está passando. Eliú achou que Deus não tinha nem que falar nada para Jó, que Deus era indiferente. A teologia de Eliú mostra um Deus indiferente ao sofrimento humano. Mostra um Deus que tem um caráter de uma justiça apenas e tão somente retributiva. Mas aqui nós aprendemos, e nisso ele fala, e é correto, que realmente há um caráter
pedagógico no sofrimento. Jó aprendeu, Jó cresceu, Jó, que apenas tinha uma noção vaga, ele agora tem uma experiência real e ele mesmo vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois de tudo que eu passei, o Senhor me sustentou, eu te conheço com os meus próprios olhos, te viram os meus olhos. Essa experiência nada rouba, essa experiência, nenhuma teologia, ela consegue expressar o tamanho crescimento na fé. Nenhum curso de teologia, nenhuma visão teológica, né, por mais certa que seja, por mais que ela seja coerente, aparentemente prolixa, mas ela não vai explicar o que é experiência com Deus. Milhões de livros escritos, teologicamente pensando, porque sermão, palavra de Deus, não é somente você se debruçar sobre raciocínios. Se o Espírito Santo não te conduzir na palavra que você leva, se o Espírito Santo não te conduzir quando momentos difíceis vêm, você não consegue discernir o que Deus está querendo te falar. Os 3 amigos de Jó e agora Eliú não discerniram por completo o que Deus queria falar. Querendo defender Deus, eles estavam pregando um Deus de um lado só. Era como se ele estivesse vendendo uma moeda de um único lado. E o nosso Deus, ele é amor, mas também é justiça. E quando ele permite o sofrimento, ele já tem um escape para a nossa vida. Ele já tem a medida de força, a medida de graça, para que nós possamos atravessar aquele vale que muitas vezes ele mesmo permite nós passarmos. Então, cuidado com esse tanto de questionamento que nós ficamos no tempo difícil. Não é fácil mesmo. Não é fácil esperar em Deus quando você sabe que está difícil. Não é fácil esperar em Deus quando parece que as suas forças se esvaíram e Deus não se manifesta em seu favor. Não é fácil. E ele vai dizer aqui no tópico 2 que Deus age com justiça. Se o homem pecou e Deus retribui, Deus é plenamente justo quanto a isso. Então ele vai defender e dizer para Jó que a soberania de Deus justificava Deus aleatoriamente escolher Jó ou qualquer outra pessoa que fosse. Nós não somos especiais em si mesmo para Deus. Então, nesse momento, a gente consegue compreender que ele estava dizendo para Jó que Jó não deveria se sentir, né, a cereja do bolo, tão justo e recebendo tamanho sofrimento. Não, isso era algo natural, uma vez que Deus era justo e poderia escolher para sofrer tanto pobre quanto rico, e nesse caso era Jó. Então, amados, vamos entender, junto aqui com a lição, que o texto diz aqui, ó, no tópico 2, o ponto 3. A defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que se Deus, no nosso sofrimento, nas nossas tribulações da vida, amados, será que se Deus permitisse nos tratar segundo aquilo que eu acho, o fim que eu acho, o desfecho que eu acho que ele deveria dar? Será que seria saudável para mim e para você se Deus conduzisse a nossa vida com base nas nossas expectativas? Não, não seria. Muitos homens de Deus, você viu o apóstolo Paulo, né, que seguiu exatamente as pisadas que Deus pediu que ele seguisse. E ali ele sofreu imensamente. Sofreu pela causa de Deus. Você vê Moisés, que abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, foi sofrer o vitupério, a vergonha com o povo de Deus, tendo em vista uma recompensa. Quantos homens que passaram, os apóstolos, que sofreram, morreram pelo evangelho de Cristo. Quantos sofreram, quantos irmãos na fé nesta hora estão passando sofrimentos, né, de um quilate que nós não temos nem noção, irmãos. Então, muitas vezes eu tenho uma tendência de achar que o meu sofrimento é maior do que todos. Às vezes eu não estou minimizando o seu sofrimento, eu não estou minimizando a sua causa, mas eu quero te dizer que não importa o tamanho dela. O seu Deus, ele é maior do que qualquer problema, do que qualquer sofrimento. Ele tem a graça, ele tem um renovo, ele tem um consolo que você precisa. Não conte que nessa hora quem vai te consolar são seus amigos. Muitas vezes os amigos vão vir para trazer palavras como foram os amigos de Jó, que mais o acusaram do que o consolaram. E olha como que a teologia
quando ela é seca da graça de Deus, ela chega a ser maligna, porque ela não consegue se compadecer, ela não consegue ter misericórdia do outro pela situação miserável que ele está. Não teve um amigo sequer desse que realmente se condoeu pela situação de Jó. Eles queriam convencer Jó. E quantas vezes nós, ao invés de amar uma pessoa, ao invés de ganhar aquela pessoa com amor, nós queremos convencê-las, vencê-las por um argumento teológico. Quantas pessoas lutando para vencer discussões teológicas que não vão levar absolutamente nada, que muitas inclusive têm dividido o povo de Deus, têm feito um estrago no meio do arraial de Deus, mas não é capaz, como conta a parábola do bom samaritano, de pegar aquele que está caído, ir lá e socorrer. Qual desses amigos, teólogos de Jó, que foi capaz de trazer o verdadeiro consolo para Jó, de abraçar Jó naquele momento e dizer: Jó, eu estou com você nesse tempo difícil, Deus vai te restaurar, eu conhecia a sua trajetória, Jó, eu conhecia você, eu vim aqui para te animar, para dizer que Deus é com você. Jó não pôde contar com isso. Pelo contrário, cada amigo que vinha era uma acusação diferente, mas sempre remetendo ao pecado da sua vida. Mas Deus tem o seu caminho na tempestade e na tormenta, diz Naum 1:3. Às vezes, meu amado, Deus vem montado na tempestade. Às vezes ele vem montado na tormenta. Nem sempre são os caminhos almofadados das circunstâncias positivas, favoráveis, que são manifestações reais de Deus. Às vezes, nesse tumulto que você está vivendo aí, Deus está no meio desse rebuliço. Você pode não estar vendo, mas em breve Ele vai trazer resposta para você. Às vezes é muito difícil os olhos da fé vislumbrar saída, quando aos nossos próprios olhos a gente não consegue perceber. Às vezes a gente fala assim: agora só me resta orar. Oração é a arma mais poderosa e às vezes a gente só toma posse dela quando tudo deu errado. E Deus quer que você aprenda a tomar posse dessa arma hoje, enquanto as coisas, para muitos que me ouvem, pode ainda estar dando certo, mas cedo ou tarde pode dar errado, e que você esteja alicerçado. Jó, por mais que ele questionasse, ele tinha uma fé firme em Deus, ele não negou o seu Deus, e ele pôde pregar para todo o céu, para todos os anjos fiéis e aqueles que foram caídos com Satanás. Ele mostrou para o mundo espiritual e para aqueles que também eram testemunhas de que ele foi fiel ao seu Deus, independente da circunstância. Às vezes Deus vai usar a sua e a minha vida para que provemos que nós amamos a Deus independente de qualquer coisa. Deus quer atestar o nível da nossa fidelidade a Ele, porque Deus não vai confiar qualquer dom, qualquer coisa preciosa a mim, a você, se antes a nossa fé não for provada. Nenhum professor humano é capaz de graduar, nenhuma escola séria concede um nível avançado para alguém se não for devidamente provado nas etapas necessárias. Deus pode estar te provando num vale difícil, mas uma coisa eu sei: nenhum de nós provou o sofrimento que Jó provou. Nenhum de nós. E Jó, no último tópico aí, vai dizer, né, que Jó, Eliú vai exortar Jó a parar de justificar-se. A parar, porque Jó começa adorando a Deus e daqui a pouco Jó já está reclamando e questionando. E ele vai dizer: como assim, Jó? Não combina murmurar, reclamar e ao mesmo tempo adorar. E quantas vezes, né, nós perdemos a oportunidade de adorar a Deus e estamos murmurando. A murmuração é um perigo. Claro que Jó, né, diante do desequilíbrio, né, gente, porque era muito terrível o estado emocional, psicológico, o estado físico da fragilidade de Jó. Então, Jó, as reclamações de Jó não é nem a metade da metade do que seria nossa, com certeza. Mas aqui nós aprendemos aqui uma lição de que nós temos que aprender a usar nossa boca apenas para adorar a Deus. Tem hora que Deus não vai mostrar o porquê. Tem hora que Ele não vai mostrar o para quê.
mas nós teremos que assim mesmo passar e confiar de que se estamos passando é para que sejamos fortalecidos na fé. É que lá na frente Deus nos confia algo precioso. Deus não vai entregar uma revelação profunda. Deus não vai entregar um ministério profícuo a quem Ele não testa. Não houve nenhum homem de Deus que Deus não tenha testado. Pode ser que hoje você se sinta preparado como Pedro, que achava que já estava preparado. Mas ele teve que passar por uma terrível provação para ver que havia orgulho no seu coração e que, na verdade, ele não estava preparado. Jó, no final disso tudo, viu que ele tinha medo de perder a família que ele tinha, medo de perder seu patrimônio. A Bíblia fala que Jó disse, aquilo que eu temia me sobreveio. Cuidado com medo, medo de perder seu marido, medo de perder seus filhos, medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, porque aquilo que Jó temia lhe sobreveio. E Deus permitiu aquilo na vida de Jó, para que no final ele não tivesse mais nada por precioso, a não ser Deus. E se você tem alguma coisa na sua vida mais preciosa do que Cristo, não importa se é filho, marido, trabalho, o que seja, pode ser que Deus tire para recolocá-lo no centro e no pedestal da sua vida. Deus precisa ocupar primazia na minha e na sua vida. E muitas vezes nós estamos idolatrando casas, estamos idolatrando trabalho, profissões, estamos idolatrando filhos, estamos idolatrando maridos, esposas. E Deus quer que a nossa devoção seja a Ele. E tudo que nós possuamos ou venhamos a possuir, seja no temor do Senhor. Que seja para servir na casa de Deus, para servir no reino de Deus. Que os seus talentos sirvam para enriquecer o reino de Deus. Que tudo que nós tenhamos, nossos talentos sejam trazidos e depositados aos pés da cruz. E nesta manhã, eu vou dar uma pausa aqui, no meio dessa lição preciosa, antes de concluir, para dizer para você ter tempo de ofertar na casa de Deus. Que oportunidade maravilhosa, quão graciosa é a oportunidade que Deus nos dá de plantar algo que Ele prometeu que vai crescer, que vai produzir, vai redundar em bem para mim mesmo. Ô semente preciosa, é essa que você planta no reino de Deus. E agora eu gostaria de te convidar, tá passando aqui, olha, no vídeo, o nosso PicPay, tá? As contas da igreja. Tem um QR Code aí para você aproximar da tela e também, se você quiser ofertar através do PicPay, saiba que é um privilégio ofertar na casa de Deus. Muitas vezes nós perdemos, irmãos, a oportunidade de ter, meu pai dizia que é ter crédito com Deus, não só através da oração, não é a quantidade que você dá, mas é a liberalidade e a alegria com que você faz. Então que você possa nesta manhã, que o Espírito Santo te incomode aí, não é? Te mova no valor que Ele quer colocar no seu coração para que essa obra avance. Deus poderia ter escolhido os anjos, mas escolheu nós. Então nós também, os recursos para que o reino avance, Deus já nos deu, está na minha e na sua mão. Então seja liberal com o reino de Deus hoje e oferte na casa do Senhor. Amém? E concluindo essa lição então, amados, Eliú representa mais uma voz teológica, que disse coisas certas, mas que também teve os seus equívocos. Mas a palavra de Deus, ela não erra. O sofrimento na vida do justo, ele é comum, ele é precioso. Então que nós possamos, meus amados, entender que às vezes nós vamos experimentar vales profundos, mas Deus estará no controle de todas as coisas. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus são mais perfeitos do que os nossos. Eu já contei várias vezes, né, a história do meu pai, pastor Jário já contou. Mas um dia, quando meu pai estava para subir para o céu, vamos dizer assim, né, antes da sua morte, 5 dias antes, ele me disse, filha, eu estou indo, mas a minha morte vai ser para bem. Ele disse, eu estou indo, mas Deus vai fazer um rebuliço no meio de vocês. E vai trazer vocês para a minha presença. E aquele sofrimento com a morte do meu pai serviu para que cada um de nós trouxéssemos, né, à tona a reflexão sobre como estava a nossa alma. E eu gostaria de fazer essa reflexão com você. Como é que está a sua alma hoje? Talvez você ainda não esteja passando um sofrimento tão grande. Mas às vezes nós teremos perdas, mas perdas para o bem. Eu tive a perda de um pai, eu era a filha mais agarrada,
com Ele. Então, a gente tinha uma ligação extrema um com o outro, conhecíamos só no olhar um do outro. E hoje eu vejo que essa perda que me doeu tanto, ela teve um fim benéfico tremendo. Talvez hoje eu não estivesse aqui falando para você. Talvez o pastor Jairo hoje não fosse esse pastor do calibre que ele é. Então, assim, ver meus irmãos na casa do Senhor, o quanto isso alegra meu coração. Então, o justo crê. Então, meu pai, na beira da morte, estava dizendo, filha, eu estou indo, mas é para bem, Deus vai continuar cuidando. Irmãos, que Deus nos dê esse nível de fé, de saber que não importa o que vai suceder, Deus é soberano sim, mas Ele escolheu se relacionar comigo. E Ele não vai nos deixar sem consolo, sem a presença. Ele não vai nos deixar passar por isso tudo sem sermos fortalecidos. Ele quer nos aprovar e o Espírito Santo está conosco para nos ajudar nisso. Então não se sinta injustiçado por aquilo que você está passando. Não creia que Deus é apenas justiça e está te punindo, mas Ele está te dando uma oportunidade de aprender com essa situação, de crescer e saber o quanto Ele é infinitamente mais poderoso do que você supunha que Ele fosse. E quanto maior a prova, maior é a manifestação do poder de Deus. Então saiba que Deus está no controle das nossas vidas, das nossas tribulações, e se aparecer algum Elifaz, Bildade, Zofá, Eliú, nós vamos vencer pela palavra de Deus, crendo que Deus está no controle da nossa vida e que no último dia Ele há de se levantar, crendo que Deus já está preparando um fim glorioso para a minha vida e para a sua vida. Eu gostaria de orar com você hoje, agradecer mais uma vez todos que participaram, que você possa divulgar todos os vídeos da EBD, compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Evangelho. Amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigada. Obrigada porque o teu amor não tem limite, Senhor. Obrigada porque muitas vezes, a despeito de nós não entendermos o que estamos passando, quantos estão em sofrimentos demasiados, Pai, onde não há palavra para explicar o que estão passando. Quantos estão vivendo um tempo de afronta máxima, Senhor, tempo de zombaria, tempo, como disse Davi, que estão perguntando, ei, onde está o seu Deus? Pai, mas que o Senhor venha se levantar em favor dos seus filhos, Pai, que o Senhor venha promover graça, força, consolo nesse tempo. Para muito de nós a palavra hoje é a minha graça te basta, porque Deus, algumas pelejas serão mais longas na nossa vida, algumas durarão menos, mas certo é que todos nós enfrentaremos dias escuros, todos nós enfrentaremos dias cinzentos na nossa vida, mas o importante, Pai, é que o Espírito Santo mantenha a chama da fé acesa no nosso coração, crendo que o Senhor está no controle de tudo, Pai, e que o Senhor não vai nos entregar a morte no meio desse vale, mas o que o Senhor há, Pai, de nos dar um fim glorioso, Senhor. Davi disse, para mim foi bom ter sido afligido. Ele agradeceu a Ti pelo dia mau, e eu te agradeço, Pai, por todo o bem e por todo o mal que eu já vivi nesta vida, e é possível que venhamos experimentar outros, mas que o Espírito Santo esteja em nós, para que céus e terra, oh Pai, que homens, mulheres e todos os seres angelicais e espirituais saibam que nós serviremos ao nosso Deus, independentemente do que nos suceda, nós escolheremos ser fiéis. Oh Pai, que o Senhor possa fortalecer a fé daqueles que me ouvem, que o Senhor possa promover fé genuína, possa promover perseverança nos corações nessa manhã, Pai. Eu entrego cada um nas Tuas mãos, que está ouvindo essa aula agora, ou que ainda há de ouvir, Pai. Eu clamo desde agora por estes e entrego nas Tuas mãos, e te agradeço também por todos que ofertaram na Tua casa, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.